Camila foi eliminada. Como será que foi a repercussão dessa eliminação na madrugada do BBB 25, hein, Kaique? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Vamos comentar, porque algumas pessoas acharam que era paredão falso, outras pessoas achando que não. Teve mudança de quarto. Teve. Eva Rápido, e né? Renata mudando de quarto. Sim. Diego achando que agora a configuração da casa vai ser de outros 2 grupos. Será que Vitória se reaproximou de Tamires? Será que não? Como será que ficou isso tudo? Então você já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. E eu sou o Kaique. A gente tem feito vídeos e lives do BBB 25, vai ser um prazer te receber. E hoje tem live às 18 horas. Tem live às 18. Vamos conversar aí Sim. sobre o que acontecer durante o dia com vocês e a gente espera que vocês estejam aqui com a gente. Se você quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou no comentário fixado também tem o link, a gente vai amar receber. Ontem, com a eliminação da Camila, a Tamires ficou muito mexida, né? Tem até um momento que ela abraça o Vinícius e diz assim, ó. Eu tô destruída. Se ela tivesse me escutado, ela estaria aqui. O que tirou a Camila foi a briga da gente. Bagulho ridículo, mano. E é engraçado porque eu até relevo, porque a pessoa tava chorando ali, tava num momento emotivo, mas a maneira como ela fala parece que ela foi muito mais enfática em dizer pra Camila parar com essa briga. Sendo que eu não vi esse empenho todo da Tamires em falar pra Camila parar com a briga, sabe? Não, mas ela fala, eu acho que o que ela fala é porque assim, lembra que depois a Camila continua nessa? Quando a Camila se levanta e deixa a Vitória sozinha, e aí ela lá na despensa fala, para com isso, lá fora, sabe? Eu acho que, assim, ela quer dizer muito assim, ela talvez tenha brigado, mas permaneceu muito tempo, né? Porque a Camila fica aí uma semana pedindo um tempo pra Vitória. Perdurando a briga, né? Aí ela continua. Era um bagulho pra gente não ter hiperventilado. Eu falei pra ela ouvir. Eu queria poder ter tempo. Muito teimosa, sabe? Que saco. E aí depois ela continua chorando, a Vitória vai consolar ela. Ela fala que ela vai ficar sozinha, de certa forma, né? Já que a dupla dela sai do jogo. E a Vitória fala que é muito ruim, que ela não vai dizer que não vai ser difícil, mas que ela não vai se sentir não vai sentir solidão. Porque ela não vai ficar sozinha dentro da casa. Eva e Renata, outra pessoa que sofreu bastante, chorou bastante, né? Foi a Graciane, foi ali consolada pelo Diego. É um momento em que quando você sai um aliado seu, deve balançar muito a sua cabeça, né? Você tentando entender o que tá acontecendo. Sim, e aliás, elas que não esperavam que a Camila fosse sair. Não que esperavam. Pelo menos o tempo todo no verbal. Não, você vai ficar, a Renata vai sair. O público gosta de ver a treta. Tem até um momento que a Graciane fala, eu tinha certeza que ela não ia sair. Aí a Tamires fala, eu não tinha tanta certeza. Mas o tempo todo elas ficavam falando que a Camila ia ficar, né? Então você percebe que elas ficam bastante mexidas. Inclusive elas vão comentar daqui a pouco que elas são as próximas. Então elas já estão aí pensando que talvez tenha acontecido alguma coisa aqui fora e elas sejam as próximas. Aí num outro momento a Tamires vai falar que cada um reage diferente, que talvez foi a maneira da Camila reagir. Porque tem até um momento no discurso do Tadeu que tem isso, né? Sobre a forma e tudo mais. Então elas vão conversar sobre isso daqui a pouco. A Renata, que ficou, ela e Dona Vilma ficaram bastante felizes, comemoraram aí. E aí a Renata e a Eva ficaram analisando o discurso do Tadeu. E aí a Renata falou, eu acho que não foi paredão falso, porque ele apressou a Camila pra sair. Aí a Eva, eu também acho que não foi não. Só que do outro lado também a gente tinha a Delma conversando ali com o Mike e também com o João Pedro, quando o João Pedro acha que pode ser um paredão falso. Aí a Delma fala, tudo pode acontecer. Você tinha comentado, né? Porque, gente, toda vez quando sai alguém, o que eles mais comentam é sobre o discurso, o porquê a pessoa saiu, e ficam pensando sobre o paredão. Eu acho que se eu estivesse lá dentro também, eu ia achar que era paredão. Todo paredão, Felipe? Não, todo não tem critério. Até paredão de Gabriel. Até paredão de Gabriel. Aí o João Pedro que falou... Ao mesmo tempo que, assim, se questionou se pode ser um paredão falso, ele mesmo fala, o discurso que ele falou não cabe ser paredão falso. Aí a Delma questiona, por que não? E o Mike fala, é uma eliminação normal, mano, a gente só vai saber quinta-feira. Ela tem que voltar antes da prova do líder, né? Se por um acaso for o paredão falso mesmo. Aí depois que tem a questão da indagação do paredão falso, as pessoas também começaram a questionar por que será que a Camila saiu. E aí a Graciane fica perguntando se por um acaso o Sincerão pode ter sido, né, a questão de expor as fofocas no Robson Fifi pode ter impactado na saída da Camila.
Aí a Graciane fala, não tem resposta. No caso de quem tava no paredão, foi só dela que falou. Aí a Tamires diz... E botaram os nossos vídeos. E não botaram os nossos vídeos, ou seja, pra gente ver, né? A gente não ganhou. Lá dentro ainda acham que vão mostrar vídeos das pessoas que não foram mostradas. Aí a Tamires diz assim... Eu achei aquilo pesadíssimo ontem. Aí a Graciane, achei ruim pra quem tava no paredão. E aí elas ficam questionando esse lugar sobre se isso, por um acaso, atrapalhou a saída da Camila ou não. Lá no quarto, inclusive, no quarto Nordeste, a Graciane também vai perguntar a Daniele sobre isso. Ela fala assim... Você acha que a dinâmica de ontem ajudou a Camila a sair? Aí a Daniele, acho que não foi só a dinâmica, não. Obviamente foi a briga com a Vitória, que ele falou claramente que ela deu importância às coisas pequenas e não soube identificar quem eram os adversários reais dela. Aí a Daniele, muitas vezes ela falou que estava certa e acreditava que estava certa. E ontem, ela conversando com o Diego, eu tava reparando que ela realmente tem dificuldade pra aceitar as coisas, a Graciane. É, a Graciane, ó. Ontem que ela reparou, conviveu com a menina vários dias, mais de um mês. Era amiga da menina o tempo todo falando. Ela falava com a Camila, eu sou muito parecida com você é muito parecida comigo. Aí agora, ontem, ela reparou, tá, gente? Ontem que ela reparou. O que ela reparou, mas é o tempo de cada pessoa, Felipe. Vamos respeitar. Vai, fala aí, o que ela reparou? Ela tem dificuldade pra ouvir. Não é que ela não queira melhorar, mas ouvir é difícil pra ela. Inclusive, depois a Graciane vai comentar com a Tamires que ela acredita que foi por conta da briga da Vitória, como ela tava falando aí com a Daniele, né? E aí a Tamires até fala, nossa, eu tinha que ter tampado a boca dela, mas eu não podia. Porque a Tamires, no próprio discurso do Tadeu, né? A gente falou sobre isso no vídeo anterior, que foi o vídeo do bate-papo com a eliminada, com a Camila. E a gente comentou na live. E a gente comentou também sobre o discurso do Tadeu, sobre ele trazer essa questão das duplas, né, terem um cuidado uma com a outra e às vezes ficar, de alguma forma, não podando demais, né? Restringindo a pessoa. E aí ela fala que, a Tamires fala assim, ó, eu lembro de falar com ela no dia seguinte da briga, conversa e tal, mas ela falou, é no meu tempo. E daí a Graciane fala, e o tempo ali dentro é um tempo muito diferente, mas eu continuo achando isso, porque a Camila, a Tamires, ela vem falando a noite inteira coisas que eu acho que é mais pra se acalmar, entendeu? Você acha? De tipo, eu falava pra ela não fazer isso, não fazer... Eu não vi tanto empenho de Tamires assim em botar panos quentes, não. Não vi. Não, eu lembro dela ter falado. Eu consigo entender do que você tá falando sobre, assim, não foi uma coisa tão enfática. Tão enfática, não foi. Como ela tá se colocando pra ela acreditar nisso, entendeu? Que ela avisou, sabe? E aí a Graciane fala, se fosse uma briga com outra pessoa que não era aliada, ok não resolver. Mas era com uma aliada. E aí tem até um determinado momento em que a Graciane e a Tamires vão continuar conversando sobre isso. Faz a Graciane que eu faço a Tamires. Aí a Graciane diz... Amiga, pode ter certeza que as próximas no paredão sou eu e você. E tudo indica que não tava maneiro, que não foi legal. Mas cada um lida de um jeito com as coisas. Sim, Camila é mais cabeça dura. Mas se a gente tiver que sair, vambora. Aí a Tamires vai e começa a comentar sobre a possibilidade do perde-ganha. Porque pra quem não sabe, a Camila indicou a Tamires pra hoje ter aquele negócio do modo Stone, perde-ganha, né? Que a gente já vai comentar. Aí a Graciane fala assim, ó. Acho que vão fechar o quarto lá em cima. E tu acha que vão fechar o quarto lá de cima? Sim, semana que vem no máximo. Amanhã, se eu tiver que fechar, eu vou fechar. Se amanhã tiver que fazer todo mundo dormir no quintal, eu vou fazer. Eu, hein? Não sei o dia de amanhã. E é mais ou menos... que acertou. Essa dinâmica, né? O que vai acontecer? Hoje, no programa de quarta-feira, a Tamires vai receber 60 mil reais. Vai decidir se ela quer 60 mil reais ou não. Se ela aceitar o dinheiro... ela vai ter uma consequência, que é escolher 2 pessoas pra ficar fora da casa. Essas 2 pessoas têm que morar do lado de fora da casa por tempo indeterminado. E aí vão ter que tomar banho, escovar os dentes, comer, dormir, tudo do lado de fora. Vão receber um kit de sobrevivência, que é pior que o da Xepa. Estão proibidas de malhar na academia, de usar a piscina e só podem entrar na casa pra usar o reservado. Gente, o que é um kit de sobrevivência pior do que o da Xepa? É um soro. Não, não. O da Xepa não é tão ruim assim. Tem o taconada que é pior do que o da Xepa. O taconada, é verdade. Você tá confundindo. Não, é porque eu pensei no taconada, A Xepa tem até frango, lembra? É verdade. Então deve ser o kit do taconada, né? Deve ser que é mais goiabada, isso, goiabada, arroz e feijão, pode ser. Deve ser. Talvez tenha algum fogão, alguma coisa lá do lado de fora, né? Tipo alguma coisa
meio... Um fogão duas bocas. Alguma coisa assim. mais improvisada. Agora, por 60 mil, até por menos eu faria isso. Com 60 mil, eu iria lá pra fora. Porque é aquilo, né, gente? Mais uma dinâmica que a produção tá colocando. É óbvio que ela tem que pegar. Primeiro, porque é dinheiro. A gente sabe. E segundo, porque é dinâmica. Movimenta o jogo. Provavelmente vai ser Eva e Renata indicadas, né? Sim. Eu acredito que sim. Até comentei na live que talvez possa entrar Guilherme também. Vamos ver como ela vai analisar. Porque ela vai ter pouco tempo pra decidir. Pelo menos das outras vezes... Hoje, que é a festa da liderança, né? O que vai acontecer é que vai ser a festa da Vitória. E antes da festa, a Tamires entra no confessionário, toma a decisão, né? E também vai ter barrados, né? No baile lá, que a Vitória vai ter que decidir por alguém. Inclusive, falando sobre Vitória, ela e a Tamires esteve aí no quarto da Vitória, no apartamento da líder, durante a madrugada. As duas conversando que elas têm que ganhar a prova do líder, que tem que... A Tamires falando, a Vitória falando, nossa, eu vou ficar nessa prova do líder até... E aí a Tamires fala, todo mundo e tal. Comeram pizza, mas você percebia que a Vitória abraçou ela, mas existia um negócio... Um frio. É porque a Vitória, junta o fato dela não tá bem com a Tamires, né? Junta o fato dela ver que a Camila foi eliminada. Então, assim, qual é o posicionamento que eu tenho diante do jogo? Qual é o posicionamento que eu tenho diante do que eu sinto? Sim. E ela tá nesse impasse no momento aí. De não saber lidar, né? Inclusive, falando em relação a isso ali fora pra Delma. Ela falou assim, é muito louco, porque eu não quero deixar a Tamires sozinha, mas ao mesmo tempo as coisas estão estremecidas. Ao mesmo tempo que eu sei o quanto é ruim estar aqui e ter acabado de perder a pessoa que mais importa. E aí a Delma fala que, inclusive, ela já passou por isso. Aí, num outro momento, até o Guilherme e o Diego ali também... Quando ela tá pensativa, o Guilherme pergunta o que tá passando. E aí o Diego fala, o que tá passando na cabeça da Vitória é simples. É que ela é uma pessoa que tem um bom coração, mas ela tá dividida entre a razão e a emoção. Porque é complicado. E aí a Vitória fala que ela gosta muito da Tamires. O Guilherme diz que ela também gosta muito da Vitória. E aí a Vitória fala assim... É óbvio que a Tamires iria ficar do lado da irmã dela, entendeu? Por mais que o lado da Camila tenha pesado mais, eu também fiquei chateada com algumas coisas relacionadas a Tamires. Até porque eu não imaginava que tinham sido elas no início. Desde que eu vi, não conta comigo pra mais nada lá no Robô Fifi, né? Não, no Robô Fifi não, lá no Paredão. Depois do voto paredão, quando a Camila fala pra ela e pro Matheus. Vocês não contem comigo pra mais nada? Então, desde que eu ouvi, vocês não contem comigo pra mais nada, foi a Camila que falou. Mas não teve uma conversa sobre isso especificamente, entendeu? Gra veio falar comigo e falou a Camila, falou isso pra mim. De não falar de jogo, meio que pra amenizar. Mas claro que tava falando de jogo, entendeu? É óbvio que estão ainda. Então você vê, e eu quero ver qual que vai ser o posicionamento da Vitória quando acabar a liderança dela. Se ela vai voltar pro quarto Nordeste ou se ela vai pro quarto dos anos 50. Inclusive tem um momento que a Daniele chega aí fora. E aí a Vitória fala assim, eu não sei nem se eu vou voltar pra aquele quarto. A Daniele que tá dormindo no quarto Nordeste fica... Não vai lá pegar meu lugar, não. Daniele quer ter um lugar em cada... não. Aí ela ficou fazendo uma brincadeirinha. Aí a gente vai brigar. Eu falo, vai, Daniele. Você vai brigar com alguém? Vai brigar mesmo? Uma brincadeirinha então vamos ver como é que vai ser essa questão. Porque o Diego chega a comentar que agora, na visão dele, tá muito claro que o programa tá dividido em 2 grandes grupos. Ele acha que a Vitória se une ao quarto ano 50... E o restante, a Graciane, a Tamires, vão pro quarto fantástico. Sim. Fica pensando sobre isso. E aí o Guilherme fala, mas você acha que eles vão receber as duas lá? A Graciane e a Tamires? Aí o Diego fala, a Graciane é muito próxima do Mike. A Tamires já sempre estava próxima dos Joões. Então, até por uma questão de compadecer do que aconteceu, da saída da Camila, eles vão receber. A gente também receberia. Aí o Guilherme fala pra ele assim, não, eu entendo que eu poderia me compadecer. Agora, jogar junto é uma coisa que eu não jogaria. Então vamos ver como é que isso vai acontecer, porque a gente sabe da proximidade da Graciane e da Tamires realmente com o quarto fantástico. Tem a Daniele que tá ali no Nordeste, mas vive falando pros anos 50 que ela joga junto, inclusive, né? Então, o que vai ser da Daniele? Ela volta pros anos 50, ela vai com o quarto Nordeste, porque eu acho mais fácil ela voltar pros anos 50. Também ainda mais agora que a Camila saiu. Sim. Daniele. O que vai fazer ali? Daniele. Mas vai continuar aí, provavelmente, no consultório da doutora Graciane. As duas que ficam sempre na academia conversando, né? Ou se a regra for começarem a sair as pessoas do Nordeste, eu acho melhor a Dani ficar lá.
Que aí ela entra na fila. Ah, mas é difícil, que aí sai viu? Tamires, Graciane e depois Dani. Não vai ser Fica assim. lá, Dani. Não, Que aí a Tamires e gente vai Graciane tirando. não. Deixa as fofoqueiras mais fofoca. Elas vão sair, né, Não, vão Felipe? sair, mas eu tô falando... Deixa eu contar isso pra você agora. eu só tô querendo dizer assim... Que não vai demorar não, é semana que vem, eu tá? sei, mas eu tô só querendo dizer assim, podia tirar as plantas agora, gente. Sempre Pelo amor pode, de Deus. né? Mas não vai, Mike, não. Daniele, os Joões, pelo amor de Deus. Não Porque vai. tem mais 50 dias de programa, né? Mais 50 dias. Falando em mudanças de quarto, Eva e Renata saíram do quarto anos 50 e foram pro Fantástico. Então agora, depois, né, daquela confusão que deu da Aline falar que a Renata ficava escutando as coisas, a Eva até falou, mas as nossas coisas estão lá, elas agora foram de vez pro quarto Fantástico. Então a gente pode dizer que o quarto Fantástico é formado por Vilma, Mike, João, Renata e Eva. Elas já votavam juntas lá, mas de alguma forma elas ainda dormiam no quarto anos 50, né? Sim. Vamos ver como é que isso vai ficar. Também, apesar de falarem de dois grupos, igual o Diego fala, Aline e Vinícius, eu não sinto eles tão no grupo dos anos 50. Quero ver se agora eles vão tomar uma decisão mais enfática. Sim. Porque eles estão ali sempre conversando de jogo e tal. Mas o Vinícius não concorda muito. Na última votação, o Vinícius bateu o pé, que o voto dele era diferente do grupo. Não sei. A Aline votou também. Vejo out, assim. Então vamos ver o que isso vai acontecer. Eu não lembro se o Vinícius votou junto com... Não, o Vinícius vota com a dona Vilma. Ele vota junto com a maioria. Mas principalmente porque era o voto dele. Não porque era uma combinação, né? Você fala nesse sentido, né? Não, e quando eles conversavam assim em grupo, sempre tinha uma discordância por parte do Vinícius. Não sei se no fim das contas ele acabava cedendo assim pro voto do grupo, ou um voto estratégico que era o voto do grupo. Mas ele dava uma discordada ali nas coisas. Você percebe também que nessa edição inteira, as pessoas falam que jogam em grupo, mas tem um tal de tipo, mas se o seu jogo individual for diferente, não jogue bater com o meu coração, sabe? Então eu acho que é isso, parece que é de todo mundo ali, né? Tem um negócio problema meio da assim. edição. Aí a Renata até comentou sobre o Diego. Diz ela que teve um momento que o Diego deu uma risada que de alguma forma incomodou ela. Porque ela fala assim, ó. Você vai se vendo numa situação de muito risco. E vai vendo umas situações na casa que você fica, meu Deus, já deu minha paciência. Acho que eu tô de TPM também. O Diego foi falar comigo no banheiro. Qual a sensação de quase morte? E eu falei, sério, eu passei muito mal. Aí ele, kkkkkk. Aí eu, bicha, por que tu tá rindo? Aí a Eva, cara, o Diego tem umas risadas nas horas erradas. Aí a Renata, eu achei. Eu falei, é porque pareceu que tu tava rindo da sensação. E eu tive e não foi legal, não. Aí a Eva, ela já começou a hablar, minha garota. Aí, então assim, o Diego ri num determinado momento que a Renata não gosta. E aí ela vai falar isso ali no quarto Fantástico. Inclusive, ela comenta também sobre o abraço que o Vinícius deu nela, né? Que o Vinícius deu um abraço nela e ela não gostou da maneira como o Vinícius a abraçou. A Eva fala assim, o que ele falou? Eu não vou lembrar o que ele falou, porque eu tava naquela adrenalina. Eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas eu lembro a feição. Sabe quando tu sente aquela energia de parabéns, deu certo? Posso estar equivocada, mas eu tive essa sensação. Aí a Eva fala pra ela, lembra do que eu falo pra confiar na intuição? Porque elas estavam conversando sobre abraços, né? A dona Vilma até falou assim, é difícil fugir, porque a pessoa vem te abraçar... E aí você vai abraçar a pessoa. Inclusive, em relação ao abraço, antes do programa de ontem começar no ao vivo do Paredão, a dona Vilma e o Diego conversaram. O Diego subiu até o quarto Fantástico. Aí ele foi lá, bateu na porta, pediu pra falar com ela. Ela falou, pode vir. Aí ele sentou, eles conversaram e até se abraçaram. A dona Vilma falou pra ele, é sincero? Porque se for sincero, tá tudo bem. E aí ela disse assim, eu acreditei em tudo, até no teu olhar. Foi isso que me deixou decepcionada quando eu vi você dar 2 votos em mim. Eu sei que eu ia mesmo pro paredão, porque a turma se junta e dá em mim mesmo. Mas quando você me deu um e depois me deu o outro, eu fiquei um pouco entristecida. E por isso eu falei aquilo pra você. Eu senti aquilo mesmo, porque eu acreditei em você. Eu nunca votei em você, nunca votei na Dani. Eu sei que a gente ia ter que se votar alguma hora. Se a gente fosse até lá na frente. Mas eu e Diogo sempre tivemos carinho por vocês. Eu falei o que eu realmente senti na hora, mas já passou. Já tô no paredão. Aí ele falou que respeita muito ela e que ela, se tudo desse certo, se Deus quiser, ela ia voltar. Pergunta se pode dar um abraço e ela diz que sim. Pode sim. Não precisa ficar nervoso, não.
Eu gosto mesmo de você, sempre gostei. E às vezes que te abracei, que te dei a mão e te ouvi, foi sincero. Nada de fingimento. E aí ela contou isso pro Quarto Fantástico, falando que o coração dele tava muito acelerado e que se foi sincero e tal. E aí o João Pedro e o Mike ficaram falando: a questão toda é que toda vez é a mesma coisa. Desculpa, vai lá e pede desculpa e tal. Falando em João Pedro, ele ficou falando pra Renata sobre a Aline. Ele falou assim que a Aline tava muito rindo enquanto conversava com a Renata depois do paredão. Ele fala assim: a Aline nem te deu moral antes do paredão, nem conversou, nem olhou na sua cara. E agora fica rindo ali. Você larga de ficar de simpatia. Aí a Renata disse: não, ela falou comigo, gente. Ela já tinha falado comigo. Lembra aquela conversa que elas tiveram antes do paredão, que a gente trouxe aqui na live de ontem à noite? Sim. Aí o João Pedro fala: pois é, mas larga de simpatia. Simpatia? A pessoa vem me abraçar e você quer que eu faça o quê? Mas antes do paredão ela não tava rindo do jeito que tá falando ou brincando agora. Agora você fala um trem engraçado e ela começa a rir, fica dando importância. Escuta o que eu tô falando. João Pedro, que ainda em determinado momento ali da madrugada, falou mal da Aline por causa de emoji de queridômetro. Olha o que ele disse. Ela colocou vômito. Olha a índole da pessoa. Realmente, uma pessoa tem que ser muito baixa pra poder dar... Vômito é uma coisa muito pesada, né, Felipe? O Mike fala que nem ligou e o João Pedro diz: só mostra quem é a pessoa, o interior dela pra mim. A pessoa que tem vômito de outra pessoa não é gente. Não é certo ficar jogando vômito nos outros. Não. Ela não gosta de receber nada só porque ela acha que esse jeito dela ser braba, achando que vai vir pra cima de nós, ela vai cair do cavalo porque ninguém de nós abaixa pra ela. Literalmente como se a Aline estivesse passando mal e vomitado em cima dele mesmo, né? O que a pessoa entende, né, do vômito? Ai, gente, olha. Ou talvez ele ressignifique as coisas do... Aprende com a Dani isso. A Dani faz isso muito bem, de ressignificar os emojis do queridômetro. É mala. Mala pode ser que você tá viajando. Vômito. Pode ser que você bebe muito e passa mal nas festas. Passa mal nas festas. Às vezes é isso. Às vezes é isso. Isso significa. O Diego foi dormir com a Vitória. E aí, durante a madrugada, eles ficaram conversando sobre essa questão de divisão de grupos e tudo. A Vitória chegou a perguntar, a falar que gosta muito da Graciane. E aí, o Diego disse assim: eu amo a Gra. Amo a Gra. De paixão. De paixão. Só que aqui dentro do programa é uma relação de respeito, assim como eu tenho lá fora. Ela fala posicionamentos daquilo que ela vê sobre o meu jogo. E eu sempre sobre opiniões que eu acho plausíveis. E aí tem um determinado momento que eles vão dormir, eles ficam conversando bastante sobre jogo, sobre a questão do futuro da Vitória ali no jogo, com a relação da Tamires, sobre a saída da Camila. E aí o Diego chega a falar pra ela, ele fala assim, a Vitória pergunta: o que você acha que o Quarto Fantástico vai interpretar com a saída da Camila? E aí o Diego diz assim: acho que já achavam que isso ia acontecer e vai fortalecer o pensamento deles. Porque ficaram 2 pessoas dentro do grupo deles, dentro da casa, né? Mas muito do que aconteceu da Camila sair, foi claro que era questão comigo também, né? Tipo, a Vitória tem noção disso, sim. né? Por conta, tava óbvio, mas assim, ela expressa isso verbalmente, sim. Né? Que bom, Vitória. Aí o Diego fala: sim, eu acho. Principalmente pela fala do Tadeu. O Tadeu demonstrou no discurso. Mais uma vez eu tava envolvida num paredão. Aí olha o que o Diego fala pra ela. Sim, você foi pauta no paredão de agora. É por isso que você tem que se colocar num lugar de protagonismo. Você é protagonista. Você tem que entender que suas decisões podem ser muito favoráveis pra você, mas muito negativas pra você. E aí a Vitória fala sobre a questão dela dentro do jogo, e o Diego vai e continua dizendo sobre essa questão das decisões que ela vai tomar serem muito importantes pro futuro dela e do posicionamento dela em relação ao que o público vai pensar. Sim. Ele fala assim: você se encontra num impasse difícil, existe uma dupla. E a pessoa que mais teve nessa situação com você foi a Camila. Mas não esqueça que as palavras da Tamires também não são ao vento. Não coloque você em um plano que não seja uma prioridade. Isso é um jogo. Pelo lastro de amizade que você queira com ela, você pode resolver isso lá fora. Tô te falando como amigo. Vamos ver o que a Vitória vai fazer em relação a isso, como a casa vai repercutir hoje durante o dia. E a gente volta na live pra poder conversar com vocês. Não vou nem falar, gente, a qualquer momento, porque... é certo que não vai acontecer nada até lá, então a gente se vê lá mesmo. Na live. Mas mesmo se não acontecer nada na live, a gente aparece aqui pra fofocar com vocês. Falar bem, falar mal. Joga um banco imobiliário. A gente volta quando, Kaique? Na live mesmo. Um beijo.